Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, vamos aí para mais um vídeo, mas quero pedir o seu like, pedimos a sua ajuda, né? Aí se inscrevendo no canal, nos ajudando a crescer um pouquinho cada dia mais. Pessoal, o like é importante, me ajuda, né? Ajuda aí, quanto mais você dá like, a plataforma vai entendendo que o vídeo é relevante, que o vídeo é bom e vai ajudando, né? A gente poder outras pessoas conhecerem o nosso canal, tá certo? Vamos lá, eu queria falar com vocês hoje aqui se o campeonato brasileiro fosse apenas nessa segunda rodada aí do brasileiro, né? Segundo turno, foi um campeonato bem atípico, bem diferente da primeira rodada, bem diferente mesmo da primeira rodada. E foi um campeonato bem interessante, né, nessa questão. A gente vê que times que performaram muito mal, como o Vasco na primeira rodada, conseguiu se recuperar muito bem. E times que tiveram uma performance excelente, como o Botafogo, conseguiram, né, ser uma vergonha na segunda rodada. Assim também como o Atlético Mineiro também, que também foi pífia na primeira fase do campeonato, né, no primeiro turno, e se recuperou bem no segundo turno, chegando até a terceira posição, tá certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, se tivéssemos somente o segundo turno, o campeão seria o América Mineiro, com 68% de aproveitamento. O América Mineiro fez 39 pontos, né, em 19 jogos, 39 pontos, então ele teve 68% de aproveitamento. Já o Palmeiras, ele fez 36 pontos e teve um aproveitamento de 63% da segunda colocação. Na terceira colocação tivemos o Grêmio com 34 pontos ganhos e uma performance de 60%. Já o Flamengo teve 34 pontos ganhos, uma performance também de 60%. A diferença do Grêmio para o Flamengo foi número de vitória. O Grêmio teve 11, o Flamengo 10. Lembrando que se não fosse aquele soco na cara de Pedro, talvez o Flamengo teria sido campeão do Brasileiro 2023. Já em quinto colocado, né, na pré-Libertadores, teríamos o Internacional com 31 pontos, 54% de aproveitamento. Outro time que também se recuperou bem foi o Bragantino, né? O Bragantino de Pedro Caixinhas, excelente técnico, com 30 pontos ganhos e 53% de aproveitamento. Outra surpresa seria o time do Vasco da Gama, que ficou em sétimo colocado com 29 pontos e 51% de aproveitamento. O Vasco também foi pífio no primeiro turno. Outro que eu acho que caiu bastante, né? Poderia ter chegado lá bem melhor, mas acho que depois daquela perder a Sul-Americana, o Fortaleza deu uma bambeada terrível e que para mim tinha que descer para a segunda divisão depois daquele jogo lá que teve com o Palmeiras. Então o Fortaleza ficou em oitavo, né, colocado e com 28 pontos ganhos e 46% de aproveitamento. Já o São Paulo, né, sempre teve ele pela meiuca, nunca saiu muito disso daí, ficou em décimo colocado com 26 pontos ganhos e 46% de aproveitamento. Um time que melhorou um pouquinho aí, né, foi o Corinthians, que fez um primeiro turno muito fraco, mas conseguiu se recuperar no segundo turno e conseguiu se livrar da zona do rebaixamento. Com isso, o Corinthians, o Timão, ficou com 26 pontos, né, e 46% de aproveitamento. Outro time que eu achei muito fraco na segunda rodada, mas se justifica porque estava focado na Libertadores, né, que foi o Fluminense, que foi campeão da Libertadores. O Fluminense, então, no segundo turno, acho que eu não estou aqui lembrado, mas o primeiro turno o Fluminense foi bem melhor, viu? Fez 25 pontos, né, com 44% de aproveitamento. Outro time que teve um primeiro turno horrível, né, mas se fosse o segundo turno não teria sido rebaixado, seria o Santos. O Santos ele ficou no segundo turno 13º colocado com 25 pontos e 44%. Então, pessoal, falando de Santos, às vezes você perde o campeonato, você é rebaixado como foi o Santos, né, é por causa daqueles pontos iniciais lá atrás.
Então, o que acontece? Os times eles entram disputando Sul-Americana, disputando Libertadores, disputando Copa do Brasil e ficam muito focados nesses campeonatos, que são Copas, né, mata-mata. E depois lá no Brasileiro a gente recupera, já que é ponto corrido, né? Só que às vezes aconteceu com o Santos, você não consegue mais recuperar. E tá aí até uma boa explicação que eu já vi muita gente falar. Por que o Botafogo teve um êxito tão grande no primeiro turno? Apesar que o Botafogo jogou a Sul-Americana, né? Mas que o Botafogo estava muito focado no brasileiro, não está ligando tanto para a Copa, segundo os analistas. E pode ser uma boa explicação. E com isso que os outros times estavam focados nas Copas e não no brasileiro. E quando as Copas foram terminando para eles, que foram sendo desclassificados, perdendo e tal, eles começaram a se voltar para o brasileiro. O Botafogo então começou a perder terreno, ao ponto que eu acho que ele ficou em 5º colocado, né? Então o Santos aí é um bom exemplo do que não pode se negligenciar o Campeonato Brasileiro na fase inicial, né? Você tem que garantir logo os seus 45 pontos para não sofrer o que o Santos sofreu. Muito bem. O Atlético Paranaense, nosso furacão, também ficou em 14º com 25 pontos e 44% de aproveitamento, sendo que o Santos teve 7 vitórias, por isso tem um desempate aqui, né, contra 5 do Atlético Paranaense. O Cuiabá, que já foi uma boa sensação também no segundo turno, acho que no primeiro também eu estou até achando fraco aqui, 15º colocado, foi o primeiro turno, né, 15º colocado com 23 pontos e 40% de aproveitamento. Já o Cruzeiro, fraco Cruzeiro, né? Tudo bem, está se remodelando, veio da segunda divisão, teve 23 pontos, né? 40% de aproveitamento, ficando na 16ª posição. Olha o que eu falei, o Botafogo que arrebentou, amassou, triturou, fez a melhor campanha da história dos pontos corridos na primeira fase do campeonato. Já no segundo turno, o Botafogo ficou em 17º colocado, apenas com 30 pontos. Então o Botafogo e o Santos retratam bem essa tese, né, da não negligência. O Botafogo ganhou tudo enquanto estavam negligenciando o campeonato. E o Santos, porque perdeu tudo, porque estava focado nos outros campeonatos e depois não conseguiu mais se recuperar e foi rebaixado. Então o Botafogo terminaria em 17º colocado, se tivéssemos só o segundo turno, com 30 pontos, estaria rebaixado novamente o Botafogo. O Curitiba, lá e cá, né? 16 pontos e 28% de aproveitamento. O Goiás, 16 pontos, também com 28% de aproveitamento. Só que o Curitiba conseguiu 2 vitórias a mais do que o Goiás. Já o América Mineiro, 14 pontos apenas, com 25% de aproveitamento. Meus amigos, muito fraco. O América teve 3 vitórias, né, no retorno, né, e 5 empates e 11 derrotas. Muito fraco mesmo. Mas o América é aquele time que sobe, desce, não me surpreendo, do 2025, né, tá o América Mineiro novamente, o Curitiba, o próprio Goiás, né, novamente aí na Série A. Eles podem subir. O Curitiba, inclusive, parece que virou SAF, salvo engano. Então tem tudo, parece que até eu não estou lembrado aqui, mas eu depois vou pesquisar. Mas eu acho que é do Eike Batista, lá dos caras aí. Eu acho que é um cara que tinha programa na Record, que é muito tempo que eu assisto televisão. Eu acho que o cara tinha programa na Record. Então é isso aí, gente. Eu pedi para falar hoje aí. Se fosse só o Campeonato Brasileiro, né, o Botafogo estaria rebaixado, o Santos não estaria rebaixado, o Atlético Mineiro seria o campeão brasileiro 2023 se tivéssemos apenas o retorno, tá certo? Então um forte abraço a todos aí, Deus abençoe. Fui!